Nossa exposição de hoje tem como título Autoconhecimento, o caminho da transformação interior. O autoconhecimento não é apenas introspecção, mas é um instrumento de evolução espiritual. Somos convidados hoje a olhar para dentro de nós e compreender quem realmente somos. Espíritos imortais em aprendizado constante em busca da própria luz. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, nos traz o Espiritismo bem compreendido e bem vivido, bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento àqueles que duvidam ou vacilam. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão se reconhece por sua transformação e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, neste trecho do Evangelho, nos traz o propósito da nossa reforma íntima, de nos transformarmos interiormente a cada dia. E no Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. E na 919A, ele pergunta: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? E Santo Agostinho responde: façam o que eu fazia quando estava encarnado na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformado. Aquele que, a cada noite, recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal, que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que o esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditem em mim, Deus o assistirá. Então, esta resposta na questão 919 do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, nos trazendo a importância da reflexão diária acerca das nossas ações no dia a dia, para assim, aos poucos, entendermos cada vez mais o nosso interior e entendermos o que precisamos modificar. No livro Autodescobrimento, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nos traz a seguinte reflexão: é imprescindível um constante renascer do indivíduo, pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento
a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Daí a importância da nossa análise diária, de observarmos nossas reações diante das circunstâncias, pois Deus coloca para nós a todo instante as pessoas, as circunstâncias necessárias ao nosso autoconhecimento e aperfeiçoamento. Portanto, observemos a cada instante, cada oportunidade que Deus nos dá, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, onde quer que estejamos, as oportunidades surgem a todo momento para que possamos praticar a caridade, seja ela material ou moral, diante da nossa existência. Pois trazemos armazenado no nosso subconsciente as vivências do passado, nossos conceitos, modo de ver a vida, de ver as pessoas, virtudes, dificuldades, limitações, crenças, tudo está armazenado no nosso subconsciente, relacionado ao nosso atual estágio evolutivo. Portanto, reagimos às situações, a todas as circunstâncias que se deparam na nossa vida, de acordo com aquilo que trazemos no nosso espírito, de acordo com aquilo que armazenamos de positivo e negativo na nossa trajetória evolutiva de encarnação em encarnação. E as pessoas, as interações humanas são indispensáveis no processo de autoconhecimento e evolução do ser. Cada dificuldade imposta pelo outro faz aflorar em nós uma dificuldade que ainda trazemos. Observemos e sintamos nossas reações diante das circunstâncias da vida. O outro não é inimigo, é nosso irmão. O outro não é obstáculo, é ponte que nos leva à luz. O outro não é problema, é solução. O outro é o instrumento que Deus colocou diante de nós para lapidar o nosso espírito. O outro nos ajuda a nos conhecer melhor, identificar nossas dificuldades internas, para a partir daí trabalhar na nossa transformação interior. E todos os sofrimentos e enfermidades encontram sua raiz em sentimentos, pensamentos e ações inferiores que alimentamos no passado e que se encontram enraizadas em nós. Ainda no livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, nos traz a seguinte reflexão acerca do pensamento e perispírito, pois tudo está interligado no nosso processo de desenvolvimento. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais,
se considerando que este último é o resultado daquele, através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, que é seu modelador biológico, que o elabora mediante a ação do ser espiritual na encarnação. Cada pensamento que emitimos, de acordo com nossos sentimentos e aquilo que acreditamos, influencia positiva ou negativamente nosso perispírito, ou ilumina ou obscurece, gerando um poder de ação magnética para as circunstâncias necessárias à evolução do espírito. Portanto, o perispírito participa ativamente da atração das pessoas e experiências necessárias à evolução do espírito. Essa atração é consequência natural das leis vibratórias e de afinidade fluídica que regem o universo espiritual. Cada pensamento, emoção e hábito moral imprime no perispírito uma frequência vibratória própria. Essas vibrações formam um campo energético que atrai elementos, pessoas e situações em sintonia com o mesmo padrão, como um ímã atrai metais compatíveis com sua polaridade. Quando o espírito purifica pensamentos e sentimentos, o perispírito se torna mais sutil, gera nova vibração espiritual e atrai novas realidades externas. Vem a ser como que uma reprogramação vibratória do nosso perispírito. Após o autoconhecimento, começa o trabalho de transformação interior. Saber quem somos não basta. É preciso agir conscientemente para mudar padrões mentais, emocionais e espirituais que ainda carregamos. Santo Agostinho nos alerta dizendo: o primeiro passo para vencer uma imperfeição é conhecê-la. Portanto, conhecer a nós mesmos, aquelas dificuldades que ainda carregamos, é o nosso primeiro passo. Reconhecer crenças, pensamentos e hábitos que criam sofrimento é fundamental na nossa trajetória. A seguir, preciso querer mudar. No momento em que identifico alguma dificuldade interna que tenho e que preciso mudar, preciso querer mudar. Porque se eu não quero mudar, nada acontece. E a partir daí vem a vontade. E para elucidar, trazemos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na terceira parte, As Potências da Alma, o que ele fala sobre a vontade. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Os usos persistentes, tenazes, dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte.
É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. E aí, colocando a vontade a nosso serviço, precisamos agir para a mudança. Precisamos colocar em movimento tudo aquilo que aqui aprendemos, que nos traz benefícios e nos auxilia no processo de transformação. E o primeiro deles, como bem sabemos, é a oração. Quando algo que trazemos internamente parece não sair, não se modificar, a oração é o bálsamo, é a energia, é a luz que nos ilumina a eliminar essas mazelas e aquilo que precisamos modificar. Criar o hábito da oração é fundamental no nosso processo evolutivo. Colocar o objetivo, o alvo da mudança em nossas orações. Pois através da oração nos conectamos com Deus, com os benfeitores amigos que nos irradiam energias benéficas, que eliminam os fluidos densos que carregamos no perispírito, eliminando aos poucos as camadas densas causadas por nossos sentimentos inferiores, trazendo renovação, paz, luz para o nosso espírito. Outro elemento importante é a meditação. Criarmos o hábito de meditar diariamente, de eliminar pensamentos da nossa mente, nos conectando e nos auxiliando a nos conectar com o alto, com os benfeitores espirituais, para receber o auxílio necessário. O Evangelho no Lar. Aqui temos e sempre está sendo colocada a importância do Evangelho no lar, da prática semanal do Evangelho no lar. Pois assim como aqui estamos e sentimos esse ambiente vibratório de paz, harmonia, serenidade e luz, levamos através do Evangelho no lar estas energias para o nosso lar. Pois Jesus está presente através de seus benfeitores amigos, que são encaminhados a orientar-nos na implantação do Evangelho no lar. Temos também, para este auxílio, caso alguém necessite, fornecemos as orientações aqui, ou temos grupos de caravaneiros que auxiliam na implantação do Evangelho no lar. A frequência semanal nas palestras doutrinárias e no passe. Como aqui estamos, recebendo estas bênçãos, essas energias que estão a todo momento a se irradiar sobre nossos centros de força, abrindo os canais da nossa mente para recebermos as orientações, mas acima de tudo para colocarmos a vontade a serviço do bem e da nossa transformação. São as energias que nos auxiliam na nossa evolução. A leitura edificante. A importância de criarmos o hábito da leitura edificante. Muitas vezes, quando estamos ociosos ou com alguma dificuldade, a leitura edificante faz com que nos conectemos com o alto para absorver os ensinamentos necessários. A indicação que damos sempre são as obras básicas,
começando pelo Evangelho e o Livro dos Espíritos. E a ação no bem, a caridade, o movimento da alma para a luz. As oportunidades surgem a todo momento de praticarmos a caridade, seja ela material ou moral, que exige do nosso espírito, do nosso pensamento. A todo momento temos a oportunidade de praticar a caridade, fazer o bem e nos elevarmos cada vez mais. Todas essas ações e mudanças de hábito vão trazer uma mudança vibracional em nosso espírito. Nossa energia vai mudar e abrir um campo energético favorável à nossa transformação. Começamos a construir um campo fértil para germinar os frutos da paz, do amor, da alegria, da luz e da felicidade. Portanto, a doutrina espírita dá luz ao nosso caminho. Nos conduz a uma jornada evolutiva em que depende de cada um de nós avançar. Porém, existe uma parcela ainda mais importante que o Espiritismo nos dá, além de nos impelir ao autoconhecimento, que é o futuro que nos aguarda. E para refletir, trazemos um trecho pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2, que nos fala sobre a vida futura. Por estas palavras diz Jesus claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente, por não acreditarem na continuação da vida após a morte. Não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus, e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Pois só conhecer meus erros, só olhar para o que sou agora, de certa forma, o desânimo toma conta. Mas quando olho para o que sou agora e olho para o Cristo, falo, ajeito, há esperança, esperança infinita. Esse é o nosso futuro. Olhemos para o Cristo, o compreendamos, o incorporemos, e então estaremos alcançando a parcela mais essencial do autoconhecimento, que é desenvolver em nós o que ainda não está realizado. É a parcela do futuro que diz respeito ao autoconhecimento. A parcela do passado e do presente fazem parte, mas sem a do futuro, por que caminhar? Se não há um horizonte melhor, mais esperançoso amanhã, por que tentar vencer a mim mesmo?
O Cristo é a resposta. Quando entendermos o impacto do futuro alcançado pelo Evangelho, pela compreensão do Cristo como futuro de todos nós, teremos alcançado a essência do autoconhecimento à luz do Espiritismo. Porque Jesus é a luz do mundo, é o caminho da verdade e da vida, que nos consola e que nos fortalece, que nos ampara e ilumina, que nos ensina o caminho da transformação. Para nossa redenção, a Ti, Jesus, Te pedimos o amparo e a lucidez, a humildade e o amor, para que possamos, Senhor, fazer brilhar a Vossa luz por toda a eternidade. Que a Tua presença junto a cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos traga o amparo, a força, a luz, as energias salutares a nos fortalecer, a identificarmos aquilo que precisamos extirpar de nós e a tornarmos a cada dia melhores, com mais paz, harmonia, serenidade e luz. Obrigado, Jesus, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, com mais confiança, fé, esperança e com mais amor. Que assim seja, Senhor.